Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bem-vindo ao nosso canal. Deus tem uma palavra para a sua vida. Eu quero estar aqui constantemente trazendo um pouco de um estudo devocional para a vida do membro, congregante, aqueles interessados em servir a Deus da maneira certa, do jeito certo, conforme a Bíblia Sagrada nos ensina. Eu queria falar aqui hoje sobre 3 devocional. Vamos botar 4 devocional que não pode faltar na vida de um cristão. Primeiro, oração. Segundo, palavra. Vigilância, jejum. Eu sei que tem muitos outros devocional de estudos concernentes à palavra, mas vamos falar apenas desses 4 requisitos que são cruciais na vida de um cristão. Então, primeiramente, que não pode faltar na vida de um cristão, de maneira alguma, é a oração. Mas desde já, eu te convido, você que não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ativa o sininho de notificação, coloca a opção todos, para que sempre que a gente postarmos vídeos aqui no canal, você venha ser avisado pelo YouTube dos nossos vídeos. Você vai ver a letra lá vermelha, se inscreva. Então você clica lá em cima, você vai estar se inscrevendo no nosso canal e vai ser abençoado todos os dias com uma palavra de Deus para a sua vida e concernente muitos outros vídeos que nós já temos aqui no canal. Meu testemunho tem palavra de Deus, tem ensinamentos bíblicos, muitos conteúdos você vai encontrar aqui da parte de Deus para a sua vida. Primeiro devocional que não pode faltar na vida de um cristão, oração. Olha o que está escrito em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23. Quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Glória a Deus. Estas palavras, fique comigo aqui nesse vídeo até o final, meus irmãos. Você vai aprender muita coisa aqui. Esta palavra foi dirigida pela vida, através da vida do profeta Samuel. Quem foi Samuel? Profeta, juiz e sacerdote em Israel. Ele ocupou esses 3 ofícios. Vocês vão ouvir algumas zoadinhas, porque eu estou aqui dentro da igreja e a igreja fica numa principal muito movimentada. Entenda, ele ocupou esses 3 ofícios durante a sua trajetória com Deus. E essas palavras que vai sair é da boca de Samuel, homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Ele vai dizer: longe de mim de eu pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós e te ensinar o caminho bom e direito do Senhor. Entenda que ele vê a oração como algo muito crucial. Quem vai dizer: nós que fomos levantados por Deus, devemos orar pelas pessoas, devemos imputar isso em nossas vidas, em aplicar dia por dia em intercessão pelas almas, pelas vidas, pelas famílias, pelo nosso país que nós moramos. Então a oração, ela não pode faltar na vida de um cristão. A oração jamais pode faltar. Mateus capítulo 21, verso 22, tudo quanto que nós pedimos na oração, crendo, recebereis. Tiago 5,16,
A oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos. Jesus orou no monte Getsêmani dizendo: todavia não seja feita a minha vontade, mas sim a vontade de meu Pai. A oração tem que ser um hábito na vida de um cristão. Tudo quanto ele for fazer, ele tem que orar. Tudo quanto ele for tomar qualquer decisão, ele tem que orar, pedir a Deus a direção. Davi, todas as vezes que ia subir contra os filisteus, ele orava. Se Deus falasse com ele, sobe, ele subia para pelejar contra os filisteus. Se Deus falasse, recua, ele também recuava. Então Davi, ele orava, sempre pedindo a direção de Deus, para que não viesse fazer nada fora do consentimento da vontade de Deus. Então entenda uma coisa: a oração tem que fazer parte da sua vida. Sempre eu falo isso aqui, vou falar. Daniel, ele tinha um hábito de orar 3 vezes por dia. Homem ocupadíssimo, trabalhava nas províncias da Babilônia, mas mesmo assim tinha tempo para poder orar 3 vezes ao dia. Ele tinha um devocional de oração, ele tinha uma vida com Deus. Segundo devocional que não pode faltar na vida de um cristão: palavra de Deus. Você precisa se alimentar da palavra de Deus. Você precisa dia após dia se alimentar desta palavra, porque a palavra é alimento. Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu, e todos que comerem desse pão não terá mais fome. Que pão é esse? Jesus é o verbo verbalizado. Jesus é a palavra. Quando você está se alimentando da palavra, você está se alimentando de Jesus. Mateus capítulo 22, versículo 29. O meu povo errais por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Muitos estão errando, andando em caminhos tortuosos, em caminhos fora da direção de Deus, porque não estão sendo alimentados da palavra de Deus. Então é necessário que venhamos se alimentar da palavra de Deus constantemente. Livro de Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo estão perecendo porque o faltou conhecimento, e porque tu desprezaste o conhecimento, eu também te rejeitarei, para que não venha ser sacerdote diante de mim. Então entende e compreende isso aqui: o alimento diário, a palavra, faz parte do devocional da vida de um cristão. Você precisa aplicar todos os dias um plano de leitura da palavra constantemente. Você precisa ler a Bíblia diariamente no seu cotidiano. Você tem que ter um tempo para poder meditar na palavra. Tem que ter um tempo para poder examinar as escrituras. Livro de João capítulo 5, versículo 39. Examinai as escrituras e cuidai-vos de nela a vida eterna. Então temos que examinar a palavra de Deus, irmãos. O problema de muitos no século 21 que querem se alimentar de Jesus com 2 horas de culto, e às vezes só vai no domingo na igreja e só ouve que é 1 hora de palavra, 30 minutos de palavra, o resto é tudo louvor, e às vezes vive uma vida fraca espiritualmente, vive uma vida fragilizada, vive uma vida com vontade de parar, de desistir o tempo todo, não tem substância, não tem firmeza na presença de Deus. Então entenda e compreenda uma coisa: 2 horas de culto não é o suficiente para poder te alimentar. Que nem você passar o dia todo sem comer nada, e quando chegar à noite você comer uma colherzinha de arroz e de feijão, você vai continuar com fome, vai acordar no outro dia debilitado com fome. É do mesmo jeito, eu passo o dia todo, não falo com Deus, não oro, não leio uma palavra. Quando chegar à noite eu escuto 2 horas de culto, não vai ser o suficiente para poder me alimentar espiritualmente. Eu tenho que acordar de manhã, eu tenho que fazer uma oração, eu tenho que ler um versículo da palavra. Eu vou trabalhar, quando é meio-dia, no horário do meu almoço, antes de eu comer, eu tenho que tirar 1 minutinho de oração e ler uma palavra, porque a oração e a palavra de Deus é mais importante do que o café da manhã, é mais importante do que o almoço. Porque tem pessoas que já tomam o café da manhã sem orar, tomam o café da manhã sem ler uma palavra, almoça sem
sem ler uma palavra, almoça sem tirar um minuto de oração. Então entenda, aplique na sua vida um devocional. Quando for jantar, ora. Quando for jantar, lê um versículo da Bíblia, porque assim você vai ter uma vida ativa, você vai ter uma vida bem sucedida espiritualmente, uma vida de intimidade. Isso aqui não é ser religioso, irmão, isso aqui é ser cristão de verdade, isso aqui não é ser religioso, isso aqui é ser uma pessoa que quer servir a Deus de verdade. Eu estou aqui com o intuito de te ensinar, mediante a luz da palavra de Deus, a você se aproximar de Deus, a ter uma vida com Deus de oração, de palavra. Então entenda, você precisa se alimentar todos os dias desta palavra. A vigilância, ela é crucial, é tanto que Jesus vai dizer: vigiai e orai. Tudo anda junto, é uma série de requisitos: vigilância, oração, palavra. Então a vigilância, ela é crucial, porque não adianta eu orar, não adianta eu meditar na palavra e eu não vigiar quando o diabo vir contra a minha vida. Eu preciso estar em vigilância, eu preciso estar atento. A Bíblia diz no Antigo Testamento que ficava os vigias na torre de vigia, conhecido como atalaia. Atalaia tinha uma finalidade de ficar na torre de vigia. Quando os inimigos iam vir para poder atacar Israel, então ele dava o seu grito de alerta. Ele estava alertando o povo a estar disperso, a estar vigilante. Então nós temos que ficar na torre de vigia como um atalaia, o tempo todo em vigilância, o tempo todo em alerta. Vamos lá para o último requisito, para não ficar muito longo esse vídeo. O último requisito, jejum. O jejum ele faz parte da vida devocional de um cristão. Pastor, não sou muito de jejuar. A partir de hoje aplique o jejum na sua vida. Jejum pelo menos 2, 3 vezes por semana. Se você der conta de jejuar 4 vezes, 5 vezes por semana, a bem propósito, faça isso, porque o jejum ele vai te dar autoridade do mundo espiritual. O jejum ele vai queimar a sua carne, ele vai queimar os seus desejos carnais e vai te dar força para poder se aproximar mais e mais de Deus, e vai te dar mais autoridade para poder rebater as forças malignas. Então entenda, o jejum ele é crucial na vida de um cristão. Pastor, de que maneira eu devo jejuar? Lá vai, vou explicar para você. Existem algumas formas de jejum. Jejum é sacrifício, irmãos. Aquilo que não é sacrifício não se torna um jejum muito aceitável por Deus, porque o jejum é o que está escrito na palavra: levanta de manhã, lava o seu rosto, apresenta a Deus aquele momento de jejum. Senhor, eu vou jejuar até onde eu der conta. Deu conta até 10 horas da manhã, pronto, entrega. Deus, eu apresento o meu jejum, foi até que eu dei conta. Senhor, eu dei conta até meio-dia, até 2 horas da tarde, apresenta a Deus e etc. Tem pessoas que optam fazer o jejum bebendo água. É errado? Não, pastor, é propósito. Se você vai jejuar o dia todo, até 2 horas da tarde, e quando der meio-dia quer tomar um copo de água, poder hidratar os seus rins, você pode fazer isso, porque dependendo do seu estado de saúde. Eu particularmente, quando eu vou fazer um jejum até 1 hora da tarde, até 2, 3, eu faço sem nada. Eu faço sem beber água, sem nada, no seco, porque eu já tenho esse hábito, esse costume. Quando eu vou jejuar 3 dias, eu já faço o jejum bebendo água, 3 dias bebendo água. É aceitável, porque jejum é sacrifício. Se eu fico o dia todinho sem comer e não pesa em mim, não sinto fome, então não se tornou um sacrifício. Quando começa a pesar, eu sentir fome, ali começou um sacrifício de um jejum. Aí muita gente fala: Deus quer obediência e não sacrifício. Irmãos, aonde? Nós temos que renunciar a nossa carne, sacrificar a nossa carne. Jejum ainda é válido, está escrito na palavra. Temos que sacrificar na oração. Isso tudo é sacrifício. Meditar na palavra, orar, jejuar, andar em vigilância, é tudo sacrifício. Então temos que sacrificar o que o Senhor está dizendo, que quer obediência e não sacrifício, porque não adianta
eu ficar sacrificando, não ter obediência. Então os dois vão andar junto. Eu tenho que sacrificar, mas eu tenho que obedecer. Eu tenho que obedecer, mas eu tenho que sacrificar. Quem obedece, sacrifica. E quem sacrifica tem que obedecer. Anda junto as duas coisas. Então entenda, é necessário jejum. É tanto que tem pessoas que vivem perdendo batalha, vivem perdendo guerra, perdendo lutas. Por quê? Porque não estão jejuando. A Bíblia diz que tem certas cascas de demônios que só saem com jejum e com oração. O discípulo certa vez vai chegar e falar assim: mestre, nós foi expulsar o demônio não quis sair, porque o Senhor foi lá e repreendeu. Jesus vai dizer, porque essa tasca de demônio só sai com jejum e com oração. Então entenda, tem certos demônios que se levantam contra a sua vida que não saem, é porque está lá, porque não tem jejum para poder repreender o mal, não tem oração, não tem jejum. Então tem certos demônios que o escalão dele é forte, que não vai sair de qualquer maneira, não vai ser simples uma oração, sai em nome de Jesus, que vai sair não, irmãos. Eu já me lidei com obras de libertação fortíssima, que se eu não tivesse em jejum e oração, o demônio não tinha saído de maneira alguma. Então entenda uma coisa, irmãos, é necessário o jejum. Jesus ensinou isso, ele disse: enquanto eu estou com vós, o noivo está com vós, não necessitais da noiva jejuar, mas eu vou ser levado, então vocês vão jejuar. Dizendo isso para os seus discípulos, para todos nós devemos jejuar. Quer vencer certas guerras em sua vida? Tem certas cascas de demônio que está por detrás de certos ventos, certas provações, certas lutas, certas tribulações, que tem um demônio que está por detrás disso aí. Só que só vai ser vencido através do jejum, através da oração, através de um jejum forte, que esse demônio vai cair por terra. Porque os discípulos não conseguiram expulsar o demônio, mas como Jesus, ele andava em uma vida constante de jejum e de oração, ele foi lá e repreendeu o demônio com facilidade. Então temos que andar em jejum, em oração constantemente, irmãos. Então deu para entender, deu o devocional de hoje. Todos os dias eu vou trazer um devocional, uma palavra de Deus aqui para os irmãos. Então entenda, é crucial esses 4 requisitos na vida de um cristão. Olha para a Bíblia, que você vai ver o que a Bíblia nos ensina. Oração é que nos aproxima mais e mais de Deus. Palavra nos faz ter o conhecimento da soberania de Deus. Vigilância é crucial na vida do cristão. Jejum é crucial na vida do cristão. Quer servir a Deus de verdade, quer ter uma vida de intimidade com Deus, quer ter a presença de Deus na sua vida forte, então faça isso, aplica esses 4 requisitos na sua vida a partir de hoje, que você vai ver o tanto que Deus ele vai se fazer presente na sua vida. Tem que ter esse requisito na sua vida. Então, se você não orar, está escrito, se eu não me engano, no livro do profeta Isaías, quem não ora, peca. Quando eu deixo de orar por alguém, como eu acabei de fazer menção também em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23, se eu não orar, ele vai dizer, longe de mim de pecar contra o Senhor. Se eu deixar de orar por vós e ensinar todo o caminho bom e direito, irmão, nós temos que fazer o que é certo, irmãos. Temos que ensinar concernente a palavra de Deus e pedir a ajuda do Consolador, do Espírito Santo, que possa nos dar força dia após dia para poder estar vivendo esta palavra de Deus em nossa vida. Então fica esse devocional para a sua vida, que venha ser de muito valia para você. Deixe o seu comentário aí, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, para que possamos alcançar mais pessoas por intermédio das mensagens que são ministradas aqui nesse canal MPV, pregando para multidões. Que Deus te abençoe e receba esta palavra em nome de Jesus.